Estou aqui para mais uma resolução de exercícios de matemática. E nessa aula, nessa videoaula, nós iremos trabalhar sobre as funções, continuar trabalhando, sobre as funções. Nessa aula nós veremos sobre noção de função por meio dos conjuntos e iremos também ver sobre domínio, contradomínio e imagem de uma função. Essa primeira questão, nós temos o seguinte: estabeleça se cada um dos esquemas das relações abaixo definem ou não uma função de A, menos 1, 0, 1 e 2, em B, menos 1, menos 2, menos 1, 0, 1, 1, 2, 3. Justifique. Então, gente, nós temos aqui os conjuntos A e B. Nós vamos ver se isso aqui estabelece se essas relações estabelecem, definem ou não uma função. Para ser uma função, todos os elementos de A, do conjunto A, precisam ter um correspondente, um único correspondente em B. Nesse caso aqui, nós não define uma função, pois o que? O elemento 2 do conjunto A não possui correspondente em B, ok? Cada um aqui possui um correspondente em B, porém o 2 não possui, então não é função. Nesse caso aqui, todos possuem correspondentes em B, todos os elementos do conjunto A possuem correspondente em B, porém o elemento 1 aqui, ele possui 2 correspondentes em B, e ele precisa, para ser função, ele só pode ter um único correspondente em B. Então, não é função, pois o elemento 1 do conjunto A possui 2 correspondentes em B. Na letra A não é porque um elemento não possui nenhum. Na letra B, porque um elemento possui mais de um correspondente em B. Nesse caso aqui, nós percebemos que cada elemento de A possui um único correspondente em B. E todos possuem, Então, sim, representa uma função, pois cada elemento de A possui um único correspondente em B. Agora, na letra D, nós temos o seguinte: todos os elementos de A possuem um único correspondente em B, apesar de ser o mesmo, para todos, mas também define uma função. A única coisa que não pode acontecer é sair 2 flechinhas aqui do A, de um único elemento do conjunto A. Mas nós percebemos que cada um possui apenas um único correspondente em B.
Então, nós podemos colocar a mesma justificativa que nós colocamos na letra C. Cada elemento de A possui um único correspondente em B, que é o 3, e é o único para todos. Questão 2. Quais dos esquemas abaixo definem uma função de A em B, sendo que A é 0, 1 e 2 e B menos 1, 0, 1 e 2. Então, vamos ver aqui o mesmo exercício, né, do número 1. Vamos ver quais são os que definem uma função. Nesse caso aqui, 0, 1 e 2, cada elemento aqui de A possui um único correspondente em B, né? Vamos dizer que esse aqui é o A e esse aqui é o B. Então, nós temos aqui, são elementos de... Porém, gente, aqui, olha, nós vemos nesse caso aqui, que o B, o nosso contradomínio aqui, ele é menos 1, 0, 1 e 2. Aqui foi colocado só 0, 1 e 2. Então, isso aqui, esse esquema aqui não define, né, essa função. Vamos ver aqui o segundo, na letra B. Nós temos todos os elementos de B aqui, menos 1, 0, 1 e 2. Porém, nós temos elementos a mais aqui em B, em A, né? Os elementos de A aqui é só 0, 1 e 2. Aqui no nosso esquema, tá passando um aqui, né? O menos 1. Então, não define, ok? Letra C. Nós temos 0, 1 e 2 no B. Temos 1, 0, 1 e 2. Então, esse aqui também não define. Por quê, gente? Esse aqui, que é o conjunto A, 0, 1 e 2. E o conjunto B é menos 1, 0, 1 e 2. Então, não define. Então, esse aqui, olha, 0, 1 e 2 é o A. Menos 1, 0, 1 e 2 é o B, ok? Todos os elementos do contradomínio, né? E aqui nós temos os elementos de A. E de cada elemento aqui sai uma única flechinha, ou seja, cada elemento de A possui apenas um correspondente em B. Então, esse aqui, sim, define uma função. Seja a função de R em R definida por f de x é igual a x ao quadrado menos 3x mais 4. Calcule f de 2. Se é f de 2, f de x, então o que está aqui dentro do parênteses é o x. Então, se é f de 2, eu estou dizendo que o x eu vou substituir por 2. O x vale 2. Então, eu tenho f de 2 igual a x ao quadrado. Então, vai ser 2 ao quadrado. Onde tiver x, eu vou substituir por 2. Menos 3 vezes 2 mais 4 nessa função. Então, nós temos aqui 2 ao quadrado é 4. 3 vezes 2, menos 6, mais 4. 4 mais 4, 8. 8 menos 6, 2. Então, f de 2 é igual a 2. F de menos 1, nós vamos substituir o x também por menos 1. Então, no lugar de x, nós vamos colocar menos 1. Então, se eu tenho x ao quadrado, menos 1 ao quadrado, menos 3 vezes 1, vezes menos 1, menos 3 vezes menos 1, que é o valor do nosso x, mais 4. Então, nós temos menos 1 ao quadrado é 1.
Menos 3 vezes menos 1, mais 3, mais 4. Então, nós temos aqui f de menos 1 igual a 8. Muito bem, agora nós temos a mesma questão, né? F de x ao quadrado menos 3x mais 4. Nós vamos substituir aqui o x por 1 meio. Então, eu tenho 1 meio ao quadrado menos 3 vezes 1 meio mais 4. Então, nós temos 1 meio ao quadrado é 1 quarto. 3 meios, 3 vezes 1 meio, 3 meios. Então, menos 3 meios, mais 4. Tirando o MMC aqui entre 4, 2 e 1, eu tenho 4. 4 por 4, 1. 1 vezes 1, 1. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 3, 6. 4 por 1, 4 vezes 4, 16. Então, nós temos aqui 16 menos 6, 10. 10 mais 1, 11 quartos. Não posso simplificar, então eu vou dizer que f de 1 meio é igual a 11 quartos. Agora, resolvendo f de menos 1 terço. Na mesma função, x ao quadrado, então, é menos 1 terço ao quadrado. Menos 3 vezes menos 1 terço, mais 4. Menos 1 terço ao quadrado, 1 nono, vai ficar positivo. Menos 3 vezes 1 terço, eu simplifico aqui, dividindo os dois por 3, vai ficar 1, mais 1, mais 4. Resolvendo aqui, eu tenho 1 nono mais 5. Tirando o MMC aqui, vai ficar 9, 1 mais 45. 1 mais 45, 46 nonos. 46 nonos não dá para simplificar aqui, então nós vamos deixar essa resposta. Então, f de menos 1 terço é igual a 46 nonos, ok? Bom, a questão número 4 diz o seguinte: seja a função f de r em r definida por f de x igual a 2x menos 3 sobre 5, qual é o elemento do domínio que tem menos 3 quartos como imagem? Imagem é o valor do y, é o valor do f de x. Então, nós temos que o f de x ele é 2x menos 3 sobre 5. Então, eu quero saber qual é o valor do x, porque o x é o domínio. Então, qual é o valor do x quando o y for menos 3 quartos? Então, eu vou igualar essa função a menos 3 quartos. Resolvendo aqui, nós vamos multiplicar isso aqui por 4, né? Vai ficar 4 vezes 2x menos 3, igual a 5 vezes menos 3, que é menos 15. 8x menos 12 igual a menos 15. 8x igual a menos 15 mais 12. 8x igual menos 15 mais 12, menos 3. O x é igual a menos 3 oitavos. Então, o valor aqui do elemento do domínio, que a imagem é menos 3 quartos, é igual a menos 3 oitavos. Na questão número 5, pede o seguinte: estabeleça o domínio, o contradomínio e a imagem das funções abaixo. Então, aqui nós temos que domínio
são os elementos de A, contradomínio são os elementos de B, imagens são aqueles correspondentes, né? Então, aqui o domínio nós temos 0, 1 e 2. O contradomínio seriam todos os elementos de B, menos 1, 0, 1 e 2. E a imagem seriam os correspondentes aqui, menos 1, 0 e 1. Agora, na letra B, vamos ver, o domínio são os de A, os contradomínios de B. Então, o domínio nós temos menos 1, 0, 1 e 2. O contradomínio 0, 1 e 2 são todos os elementos de B. E a imagem são os correspondentes aqui, no caso 1 e 2. Continuando, nós temos aqui na letra C, o domínio menos 1, 0 e 1. O contradomínio são todos os elementos aqui do B. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E a imagem são somente aqueles correspondentes. No caso, nós temos somente menos 2. O domínio, então, aqui na letra D, nós temos menos 2, 0, 1 e 2. Contradomínio, nós temos menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Porém, a imagem são somente os correspondentes, menos 2, menos 1, 0 e 2. Exercício de número 6. Dê o domínio das seguintes funções reais. Então, como nós vimos, domínio é a parte do x. Em alguns momentos não vai ser qualquer valor que eu posso dar para o x. Nesse caso aqui, nós temos 3x mais 2. Dentro dos números reais, qualquer valor aqui eu posso dar para o x. Então, aqui nesse caso, o domínio é x pertencente aos reais. Somente eu não tenho nenhuma objeção. Porém, há alguns casos em que o x vai ter algumas objeções por alguns valores. Nesse caso aqui, em que o x ele está no denominador, o denominador de uma fração, ele nunca pode ser igual a zero. Então, eu preciso dizer que esse número aqui de baixo precisa ser diferente de zero. Então, o x, o domínio aqui da minha função, vai ser x pertencente aos reais, porém, o x aqui, a parte de baixo, que é x mais 2, o denominador, precisará ser diferente de zero. Para que esse denominador seja diferente de zero, o x ele vai precisar assumir qual valores? O valor diferente de quê? Diferente de menos 2. Então, x pertencente aos reais, tal que x diferente de menos 2. Essa é a única objeção aqui para o domínio. O único valor que x não vai poder assumir é igual a menos 2. Quando nós temos uma função em que nós temos a incógnita dentro do radical, esse radical ele não pode ser negativo. Dentro dos números reais não é possível resolver uma raiz quadrada de número negativo. Então, esse radicando aqui, o x menos 1, ele precisará ser maior ou igual a zero. Então, x menos 1, que é o que está dentro do radical aqui, precisará ser maior ou igual a zero. X, então, deve ser maior ou igual a 1. Então, o domínio pode ser qualquer real, qualquer x real, x pertencente aos reais, tal que o x maior ou igual a 1.
Então, o x precisará ser maior ou igual a 1. Aqui nós temos que além de estar dentro do radical, ele ainda está no denominador. Para que ele esteja no radical, quando ele está dentro do radical, ele tem que ser maior ou igual a zero. Porém, ele está, além de estar dentro do radical, ele está no denominador. Então, ele não vai poder ser simplesmente maior ou igual a zero. Ele terá que ser maior que zero, porque ele tem que ser diferente de zero. Então, o x mais 1 deverá ser maior que zero. Então, o x deverá ser maior que menos 1. Então, o domínio aqui dessa função é x pertencente aos reais, tal que x maior que menos 1. Por hoje é só. Encontro vocês na próxima resolução. Abraço!